E estou muito feliz de estar aqui. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem as Bíblias no capítulo 7 de Eclesiastes. E a gente vai refletir na passagem dos versículos 1 ao 14. Eclesiastes 7, versículos 1 ao 14. Eu vou ler na NAA. Essa aqui é uma passagem onde Salomão vai tratar de vários assuntos. E ela é um pouco longa, então eu vou procurar sintetizar o máximo que eu conseguir aqui para vocês. Então, Eclesiastes 7, versículo 1 ao 14. Vamos ler lá, vocês acompanhem aí. A boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos, pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos. Também isso é vaidade. Certamente a opressão faz do sábio um tolo, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim de todas as coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor que a arrogância. Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Nunca pergunte, por que os dias passados foram melhores que os de agora? Pois não é sábio fazer essa pergunta. Boa é a sabedoria, havendo herança. Ela é proveitosa para os que veem o sol. A sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. Observe as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, seja feliz, mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto esse como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Então, vamos orar pedindo orientação de Deus para a nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui para aprender mais um pouco sobre sua palavra. Obrigado porque o Senhor nos trouxe em segurança, e o Senhor nos mantém em segurança. A gente pode saber que o Senhor está aqui nesse lugar, nesse momento, conosco, cuidando de tudo, Pai. A sua palavra foi lida, que ela possa, Pai, vir trazer vida ao nosso coração, que ela possa nutrir o nosso coração e nos ensinar, Pai, a viver para a glória do Senhor em tudo aquilo que nós vamos fazer. Que o Senhor nos livre das distrações agora, que a gente possa ter o coração e a mente centrados na sua palavra, e que a gente possa estar atento àquilo que o Teu Espírito tem a falar a nós essa noite. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém? Então, como eu disse, Salomão ele vai tratar de diversos assuntos. Eu separei esse texto em algumas porções, 5 só. E eu espero que assim a gente consiga organizar melhor o nosso pensamento, tá? Então, todos nós sempre fazemos escolhas durante a vida. Nós temos que decidir diversas coisas no nosso dia a dia. Algumas escolhas elas são fáceis, outras são difíceis. Algumas escolhas são mais importantes que outras. Algumas escolhas têm um peso maior, algumas escolhas têm um peso menor. Por exemplo, o peso de você escolher com quem você vai se casar é muito diferente do peso de você escolher que sabor de suco você vai tomar no seu dia. São escolhas. São pesos diferentes. E algumas escolhas, elas podem trazer consequências que são eternas para a nossa vida. E em todas as escolhas que nós fazemos, nós sempre vamos estar procurando aquilo que pensamos ser o melhor para nós. Aquilo que nos agrada mais. Fato é que nós sempre estamos buscando o melhor caminho aos nossos olhos. Uma maneira de sofrer menos, ou aquilo que nos causa um menor mal-estar dentre as nossas escolhas. Ninguém escolhe sofrer de graça.
Mas Eclesiastes, ele vai mostrar que não importa os caminhos que tomemos, as escolhas que fizermos, nós passaremos por aquilo que Deus determinou nas nossas vidas. Não é possível se livrar do sofrimento. Por quê? Porque isso é impossível, porque nós, infelizmente, vivemos em um mundo quebrado, com a presença do pecado, onde nem sempre a justiça é feita, onde nem sempre ser uma pessoa sábia significa viver uma vida mais confortável aqui. E um mundo em que as coisas parecem não funcionar como deveriam. Esse é um mundo assim. É um mundo onde muitas vezes nós vemos o culpado sendo liberado, o inocente sendo preso. Onde nem sempre aquilo que é bom, aquilo que é louvável, é reconhecido. Nós vemos roubo, nós vemos morte. Por exemplo, a pessoa rala para conseguir, rala trabalhando, consegue lá as coisinhas dela, cuida da família, cria sua família. Aí vem um bandido, pede chinelo, mata o cara, leva tudo. Esse cara vai para a cadeia, chega lá, o juiz... esse cara vai para o tribunal, chega lá, o juiz libera. E aí ficou uma família destruída, ficou o culpado sendo solto. Então, nesse mundo quebrado, nós vamos ver injustiças. E, por outro exemplo, a meritocracia que na nossa cabeça deveria funcionar, nós percebemos que não é bem assim. Tinha uma música, por exemplo, que cantava na minha época de escola, que falava que o nerd de hoje é o cara rico de amanhã. Só que você cresce e percebe que não é porque você estudou, porque você se esforçou, que você vai ter as melhores recompensas, os melhores empregos, ocupar os melhores cargos. Você estuda, se esforça, e no fim, aquela empresa que você estava tentando entrar, quem consegue entrar na vaga é sempre o sobrinho do dono. É um lugar, então, como eu disse, que nós vemos injustiças. Você lá se matando de estudar na faculdade, foi. Você lá se matando de estudar na faculdade, estudando as disciplinas, virando noite após noite. E aí tem aquele seu colega de sala que nem presta atenção na aula, fica em barzinho atrás de barzinho, não anota, não toma nota naquilo que o professor ensina, cola na prova. Por tudo isso, você sabe que ele deveria reprovar, mas assim como você, ele passa. E aí você acaba se perguntando, poxa, será que precisava ter me esforçado tanto assim? Um mundo onde a gente vê crianças morrendo de fome, seres criados à imagem e semelhança de Deus, enquanto do outro lado do mundo, nós temos cachorros sendo tratados melhores que o ser humano. Tem cachorros que vão em restaurantes que eu nem penso em pisar um dia. E Eclesiastes vai tratar muito disso, desse mundo quebrado debaixo do sol e de como as coisas funcionam aqui. Ele vai falar sobre como muitas vezes o mundo não obedece regras, certas regras básicas, acerca daquilo que é justo ou não, do que é certo ou não, que deveria acontecer ou não. Isso em todas as coisas. Só que Eclesiastes também vai nos apresentar um tipo de sabedoria diferente que podemos ter. A sabedoria bíblica, que é uma sabedoria que vem de acima do sol. Porque é uma sabedoria dada pelo próprio Deus. E é a partir dela que nós devemos olhar para essas coisas no mundo e analisá-lo e refletir sobre ele. E a passagem que nós escolhemos, Salomão vai fazer algumas declarações que, se nós olharmos pelos nossos olhos naturais, somente sob uma perspectiva debaixo do sol, nós iremos achar um tanto estranhas. Eu mesmo ou sem sentido. Eu mesmo, quando comecei a estudar o texto, eu me perguntei e falei, meu Deus, o que esse cara está falando, sabe? E é por isso que, sempre que formos ler Eclesiastes, nós devemos nos lembrar que Salomão está falando de coisas que acontecem aqui debaixo do sol, mas sempre apontando para uma vida além do sol. O que deve nos fazer pensar a todas essas coisas, tudo isso que ele fala, à luz da eternidade. Se ficarmos presos na perspectiva abaixo do sol, nós pensaríamos, é isso mesmo que a vida é, sem valor, vazia, sem propósito, é fumaça, é passageira, nada daqui vale a pena. Porque Salomão descreve muito bem esse mundo, e é exatamente isso que o mundo é.
Só que, olhando por essa perspectiva, a gente morre de desgosto. Então, Salomão sempre vai apontar para essa vida além do sol, para a nossa esperança. E é a partir dessa ótica que a gente tem que olhar para o texto. E é isso que a gente vai falar hoje, sobre como a sabedoria bíblica mostra que em um universo governado por Deus, nem sempre aquilo que é agradável a nós, ou que achamos que é verdadeiramente bom, ou que deveria acontecer, de fato é assim. Porque é Deus quem governa. Ele usa outros critérios que não são os nossos. Só que a gente só vai poder perceber essa sabedoria nesse texto, assim como em todo Eclesiastes, se a gente sempre se lembrar que Salomão está falando à luz da eternidade. E no nosso texto aqui, ele vai tomar uma forma muito parecida com a de Provérbios. Nós vamos encontrar nele frases curtas e assertivas que elas vão procurar transmitir um ensinamento. O texto ele vai usar afirmações, comparações e vários outros recursos para transmitir a ideia que ele está tentando passar. Não é mais uma narrativa igual nós vínhamos vendo até agora, uma história um pouco mais longa. São várias inserções que ele vai colocando ali. E Salomão, ele vem concluindo que apesar das coisas serem rével, serem fumaça, se desfazerem, ainda há certo proveito em se viver de maneira sábia, porque Deus leva isso em consideração. Outra coisa que vamos perceber é que, ao lidar com a sabedoria bíblica, é que nem sempre aquilo que é mais agradável a nós é verdadeiramente melhor. Então, dito isso, a gente pode entrar de cabeça aqui agora no nosso texto. Então, aqui vamos ter, na primeira porção, que vai do versículo 1 ao 3, a gente vai ter algumas reflexões que envolvem a morte e o luto, e o quão proveitosa é a tristeza para o nosso coração, por mais que o mundo diga o contrário. Também nós veremos comparações entre coisas que são mais proveitosas que outras. E quando vermos a expressão "é melhor que", nós podemos entender como a luz da eternidade é mais proveitoso que, quando ele faz a comparação. A ideia de ser proveitoso é aquilo que gera fruto eterno em nós, que nos molda ao objetivo de Deus. Então vamos ver o versículo, a parte A do primeiro versículo. Diz assim: a boa fama é melhor que um bom perfume. Eu olhei para o texto e pensei, o que é que tem a ver perfume com boa fama? Porque a princípio parece que não tem uma coisa ligada com a outra, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então o ponto que eu achei em comum é que tanto a boa fama como o bom perfume, eles se espalham. A diferença é que o perfume, para que a pessoa perceba, ela tem que estar perto de você para sentir o cheiro. Ela tem que te conhecer, tem que ter um relacionamento pessoal com você. Diferente da boa fama, porque ela se espalha ao ponto de, muitas vezes, nós nem conhecermos a pessoa pessoalmente e a gente fica sabendo dela. E aí a gente acaba tendo estima por ela. Por exemplo, se eu falo Charles Spurgeon, vocês sabem que foi o quê? Um pregador, um homem de Deus, temente ao Senhor. Nós não o conhecemos pessoalmente, mas nós sabemos dessa boa fama dele. E até de uma perspectiva debaixo do sol, de fato, é mais vantajoso a boa fama do que o bom perfume. Porque com a boa fama, o bom nome, você consegue favores, as pessoas te tratam bem, as pessoas querem estar perto de você. Por exemplo, o financiamento de uma casa. Tenta fazer o financiamento de uma casa com o nome negativado. Muito mais difícil. É bom que você tenha um bom nome. É mais proveitoso. E uma diferença entre os dois também, uma semelhança, e agora uma diferença, é que você compra. Qualquer um pode ir no mercado, na boutique, na loja, na perfumaria, na boticário, e comprar um perfume, tendo dinheiro. Mas o outro, a boa fama, você não compra. Você precisa ser alguém de caráter para ter. Você precisa dar um bom testemunho. As pessoas não vão te reconhecer como alguém humilde se você não é ao lidar com elas. As pessoas não vão te reconhecer como alguém manso se você, ao lidar com elas, é grosso, bocudo, distrata. As pessoas não vão reconhecer você como alguém de caráter
se você vive furando compromisso, se você mente, se você fofoca. Mas por que então a boa fama é verdadeiramente vantajosa? Pois até essas vantagens listadas, né? A pessoa lembrar de você, saber que você, em tese, é uma boa pessoa, recomendar a loja que você vem, a sua loja, caso você tenha, todo mundo vai falar bem, vai lá, isso é uma boa fama. Todas essas coisas, elas são réveis, elas não têm verdadeira utilidade. E é agora que a gente tem que olhar em consideração uma perspectiva além do sol, à luz da eternidade, para olhar, para entender essa comparação que Salomão faz. Porque, pensa comigo, por onde nós passamos, nós levamos o testemunho de Cristo, seja ele bom, seja ele ruim. Isso é uma responsabilidade, que a nossa vida aponte para ele. De certa forma, devemos procurar ter uma boa fama e sermos reconhecidos como alguém de caráter, não para que isso aponte para uma suposta bondade em nós, que nós sabemos que nós não temos, mas para que isso aponte para o Cristo que nós dizemos servir. E deixar a impressão de Cristo nas pessoas não é comprável como se compra um bom perfume. Isso será fruto do relacionamento com Deus e com a palavra dele, onde ele promove em nós algo que é para a glória dele, na medida em que vamos sendo moldados por ele e ao caráter dele. É algo que se constrói, não está disponível na prateleira de uma loja. Podemos concluir, então, que há uma utilidade verdadeira e duradoura para a boa fama, que é apontar para a vida de Cristo, o que é diferente do bom perfume que você compra, usa, logo o cheiro some, como tudo nessa vida. Como tudo nessa vida some, inclusive você. Então, aproveite na boa fama se ela for usada com o propósito correto. Talvez um testemunho que você possa dar, quando alguém olhar para você e falar, cara, você é gente boa, né, e tal. Talvez você possa responder assim como João Calvino respondia. Ele falava assim, se tem alguma coisa boa em mim, é Cristo. O que tem de mal e de ruim sou eu mesmo. Vamos continuar no versículo, na parte B do versículo. Então a boa fama, ela tem utilidade real. Se nós temos boa fama, nós conseguimos apontar para o Cristo que a gente serve. Parte B do primeiro versículo. Ele continua. E o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Eu olhei para isso e eu me assustei, né? Eu pensei, cara, como é que alguém pode afirmar que o dia em que a vida acaba é melhor do que o dia em que ela começa? Certamente muitas pessoas pensam que é melhor estar vivo do que estar morto. Não é verdade? Quem aqui preferia estar morto agora, por exemplo? Acredito que ninguém. Só que o texto, ele mostra o contrário, ele afirma o contrário. Ele fala que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. E aí eu pensei, Salomão só pode estar doido. E então eu lembrei que eu não devo olhar para esse texto com a visão de baixo do sol, que é a que naturalmente nós temos. Nós devemos olhar para esse texto à luz da eternidade, pois é só assim que ele fará sentido. E é aqui que a sabedoria bíblica confunde a sabedoria do mundo, o conceito que as pessoas têm no mundo. Pois se a Bíblia diz que o dia da morte é melhor que o dia do nascimento, e nós cremos que ela é verdade, a verdade revelada de Deus, então ela está certa. A gente só precisa entender como que isso se relaciona com a nossa realidade. Então, o dia da morte é melhor que o dia do nascimento, porque é o dia que nós encontraremos o descanso final nele, e não contemplaremos mais o pecado dessa vida. Ao passo em que o dia do nascimento é o dia em que viemos ao mundo e teremos que lidar e sofrer os efeitos do pecado nele, no mundo e no nosso coração. Então, para quem teme ao Senhor, isso é terrível. Você tem que lidar com observar os efeitos que o pecado causa no mundo e no próprio coração. Talvez para o ímpio, que não considera a eternidade, de fato, aqui a vida seja mais proveitosa que a morte. Porque aqui será o único lugar em que ele terá algum prazer. Jonathan Edwards uma vez disse algo que
que ilustra muito bem. Ele disse assim: a terra é o único inferno que os cristãos irão suportar e o único paraíso que os descrentes irão desfrutar. É o único inferno que nós iremos suportar, porque é o único período de tempo que nós teremos que lidar com a presença do pecado. E é o único paraíso para o ímpio, bem pobre, diga-se de passagem, porque é onde ele vai usufruir de prazeres, de descanso, enfim, que não chegam nem perto do prazer e do descanso que nós teremos com o Senhor na eternidade. E além disso, vai acabar. O nosso prazer eterno e descanso no Senhor será para todo sempre, depois daqui. E se o nosso coração anseia pelo céu, porque Deus nos atraiu e nos chamou para Ele, então, de fato, a terra será o único inferno que nós iremos suportar. Porque o nosso coração se machuca quando vemos as injustiças acontecendo no mundo. Ele se machuca vendo os efeitos do pecado no mundo, ao nosso redor e no nosso próprio coração. Por isso que o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Pois não teremos toda uma vida pela frente para contemplar os efeitos do pecado que são visíveis. E também ao nosso coração. E olhar para as injustiças no mundo deve doer em nós a tal ponto de isso gerar em nós um desejo de se encontrar logo com o nosso Senhor. E aqui um adendo. Se nós sequer paramos para refletir sobre o que há de errado no mundo e os efeitos do pecado nele, e isso não nos machuca, é bom repensar a nossa conversão. Pois pode ser que o nosso coração seja só mais um, no meio da multidão daqueles que não creem. Porque o nosso coração está morto e insensível, que nem o daqueles que não conhecem a Cristo. Então, das funções que o sofrimento tem no nosso coração, uma delas é nos fazer lembrar que nossa casa não é aqui, que o nosso verdadeiro lar não é aqui, e apontar o nosso coração para a vida que está além desse mundo. O problema é que nós muitas vezes vivemos empregando recursos e energia para aliviar os nossos sofrimentos aqui, se esquecendo que fomos feitos para a eternidade com Deus. Nossa vida não é para que nós busquemos conforto aqui. Amém? E isso nos leva para a ideia do seguinte versículo, do verso 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas e que os vivos o tomem em consideração. Aqui nós temos mais uma ideia que confunde essa mentalidade do mundo. Afinal, como pode eu preferir estar em um lugar triste, em um lugar de luto, do que um lugar onde há festa e banquete? Que vantagem que tem nisso? Antes de tudo, nós devemos levar em consideração que quando Salomão diz, esse é melhor que aquele, ele não está necessariamente dizendo que você deve escolher um em detrimento do outro. Ele só está dizendo que que é melhor que o outro, né, quando ele faz a comparação, porque há mais proveito para a alma do que em um deles do que no outro. Não tem problema nós confraternizarmos, termos momentos de alegria. Salomão ele só está dizendo que é mais proveitoso o momento de tristeza e de luto, porque eles ensinam. E aí esse versículo lida com essa ideia de que estarmos em um banquete, uma confraternização ou festa, nós por algum momento nos distraímos do grande problema que sujeita todos nós, que é a finitude e a morte. A finitude mostrada na morte nos leva a refletir sobre como nossa fragilidade e em como nós não estamos no controle de nada na nossa vida. Ninguém tem o controle de viver um dia a mais do que o Senhor determinou para si. E isso humilha o nosso coração orgulhoso que quer estar no controle das coisas. O ser humano é o único que possui esse senso de eternidade dentro dele, que o faz se perguntar de onde ele veio, por que ele está aqui, qual que é o propósito de todas essas coisas, e se há algum propósito. Então, se nós, como seres humanos que somos, nunca paramos para refletir sobre a nossa finitude,
Nós não estamos sendo muito diferentes do que uma ameba. Nós nos igualamos aos animais. Se nós não refletirmos sobre essas coisas, nós só estaremos passando por essa existência, segunda após segunda, sempre repetindo as mesmas coisas. E se a vida aqui debaixo do sol, onde nós nascemos, cumprimos alguma função na existência e logo nós desaparecemos, e se a vida é só isso, então é deprimente mesmo. É muito pouco. Isso não enche o nosso coração. Nosso coração anseia por mais do que isso. Todo ser humano dentro de si anseia por mais do que isso. O finito anseia por aquele que é infinito. Isso traz implicações sérias para a nossa vida se ela for só isso aqui embaixo do sol. Pois isso mostra que toda dor sofrida em cada coração foi uma mera obra do acaso, não há propósito nenhum nisso. Pensa você chegando para uma pessoa que foi abusada, foi violada, e dizendo para ela que foi só uma obra do acaso, sabe? Não tem quem se importe com ela. Infelizmente, deu azar que aconteceu. Imagina uma pessoa com a dor dessa no coração, recebendo uma notícia dessa. Então, refletir sobre a nossa finitude é essencial, pois nos lembra que nós somos seres dependentes de Deus, pois ninguém é autossuficiente em si mesmo. A nossa existência depende do Criador. E estar diante da morte nos ajuda a refletir sobre sermos pó e que há um só Deus e Senhor sobre todas as coisas. E Salomão exorta, terminando o versículo 2, ele diz, e que os vivos o tomem em consideração. A morte nos lembra de Deus e da dependência dele. E por isso é mais proveitoso, à luz da eternidade, estar na casa do luto. Porque ela nos faz refletir sobre a nossa finitude. Ela nos faz lembrar de Deus. Ela nos faz querer nos relacionar com esse ser infinito, sendo nós seres finitos. E seguindo com o nosso texto, versículo 3, último versículo dessa primeira porção, ele diz: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. Aqui devemos lembrar da ideia de que nem sempre aquilo que é vivificador para a nossa alma e verdadeiramente bom para o nosso amadurecimento é agradável a nós. É que nem salada. Eu duvido de verdade que exista alguém que prefira um balde de brócolis do que uma lasanha. Sabe? Se você é vegetariano, uma lasanha com 4 queijos, vai. Eu duvido. Só que o que faz melhor para a tua saúde? Salada. Então, assim, nem sempre aquilo que agrada o nosso paladar, agrada a nossa vida, é aquilo que de fato é bom. Eu não sei por que Deus fez a salada ser ruim e aquilo que é gordo gostoso fazer mal, pô. Mas enfim, vocês entenderam. Então, o mundo sempre está dizendo que é melhor você ser feliz e buscar aquilo que te agrada. Essa é a mentalidade do mundo e a perspectiva debaixo do sol. É isso que o mundo pensa. Nós vemos isso nas propagandas, sempre oferecendo para nós um serviço, sempre prometendo que seremos mais felizes com aquilo, que aquilo nos fará bem. Nós vemos isso até em igrejas e nos coaches gospels que tem por aí, que pregam inflando o nosso ego, dizendo que a gente às vezes é o centro do coração de Jesus. São pregações que são para nos fazer nos sentir um pouco menos pior, né? E que está tudo certo. Pois se tudo que existe é somente a vida embaixo do sol, então o que resta é só aproveitar os prazeres que eu posso ter por aqui mesmo.
Mas a Bíblia ela vai ao contrário dessa mentalidade. Ela diz que estar triste é melhor do que estar feliz. Melhor é a mágoa do que o riso. Porque na tristeza é que nós refletimos. E é na tristeza que é refletida no rosto que se melhora o coração. Imagina como isso é conflitante na mentalidade do mundo. Em que se pensa que só o que existe é isso aqui. E por existir só isso aqui, qual que é o sentido de passar por essas coisas de maneira triste? A tristeza, ela deve ser vista na nossa vida à luz da eternidade. Estar triste é refletir sobre a vida, é proveitoso para a eternidade. O ímpio, sedado em suas felicidades aqui, ele se esquece de Deus. Deus não está comprometido com o nosso bem-estar. Ele está comprometido em nos fazer amadurecer e produzir frutos eternos que Ele quer produzir em nós. Porque é isso que verdadeiramente importa. Uma vez que tudo aqui vai passar, que nem fumaça, a única coisa que verdadeiramente importa é aquilo que Deus faz em nós. Isso sim durará eternamente. Amém? E aqui nós terminamos a nossa primeira porção, que fala como é mais proveitoso o dia da morte e a tristeza para o nosso coração à luz da eternidade. E agora nós veremos algumas comparações sobre a conduta do sábio e a conduta do insensato, do tolo. E a segunda porção ela vai do versículo 4 ao 7 e aborda também o versículo 9. O sábio, antes da gente entrar, o sábio, ele é aquele que vive no temor do Senhor. Ele procura viver com diligência. O insensato ou o tolo é aquele que vive o deixa a vida me levar do Zeca Pagodinho. Ele vive o tal do carpe diem, sabe? Do aproveite o hoje, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Uma vida hedonista. O tolo, ele não reflete sobre a sua finitude, que tudo isso aqui um dia vai passar. Vejamos o versículo 4. O coração dos sábios está na casa do luto, dos sábios. Mas o dos insensatos, na casa da alegria. Justamente porque o sábio entende que a tristeza ao encarar a morte nos faz pensar e considerar a Deus. Enquanto o tolo e o insensato se mantém sedado pelas alegrias passageiras dessa vida e ignorando a Deus. E ignorando o problema da finitude. E é interessante essa expressão, o coração está, porque ela mostra uma inclinação de intenções, estar com o ser voltado àquilo. O sábio está voltado a considerar o Senhor na vida dele. O tolo, o insensato, não. E considerar a Deus e sua existência, como sábio, deve encher o nosso coração de temor. E deve nos fazer querer viver uma vida para a glória dele. À luz da eternidade, isso é o que verdadeiramente importa. Imagina o desespero daqueles que desconsideraram a Deus durante toda a sua vida. E um dia vão estar face a face com ele, no grande dia. Seguindo no versículo 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Basicamente, nós podemos entender de maneira rápida esse versículo, que é mais proveitoso a dor causada pela repreensão de quem teme ao Senhor e se preocupa conosco e com o nosso amadurecimento, do que estar com o coração alegre ao lado de quem desconsidera o Senhor. Um detalhe importante é que não é a repreensão de qualquer um, é a repreensão daquele que teme o Senhor. Só é sábio verdadeiramente quem teme o Senhor. Nós vemos isso em Provérbios, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Pois temendo ao Senhor, ao te repreender, ele está preocupado com a sua conduta diante do Deus que ele teme. E sabe que aquilo que fazemos em nossas escolhas implicam muitas vezes em consequências para a vida e em consequências também eternas. E se estamos em um caminho que afetará o nosso relacionamento com Deus eternamente, é bom que nós ouçamos a repreensão do sábio. E novamente, Deus não está preocupado com o nosso bem-estar. Ele está preocupado em promover em nós a vontade dele, ainda que isso nos doa. Nenhum filho fica feliz ao sentir a
dor da correção? Ninguém aqui ia sorrindo quando a mãe falava, vem aqui. Você não vai me bater não, né, mãe? Não, não vou. Você chegava lá, não dava outra. Ninguém vai feliz. Parece que é uma caminhada de cruz, sabe? Você carrega ali, você sabe, está chegando a morte ali na porta do quarto. Então ninguém fica feliz ao sofrer a dor da correção. Mas ela é boa. Ela mostra que Deus nos ama. Já ouvir a correção dos tolos, ouvir a canção dos tolos, nos traz a ideia de que, embora seja agradável viver como eles vivem, ao ponto de serem levados a cantar, ela não produz fruto eterno. É uma vida onde desconsideramos o peso da responsabilidade que a vida sábia nos traz. Onde procuramos evitar a tristeza a todo custo, mesmo ela sendo boa para nós. É muito mais fácil viver segundo o padrão desse mundo. É fácil ter relação sexual sem o peso e a responsabilidade e o compromisso que o casamento traz. É fácil eu trocar de parceiro quando aquele não me satisfaz mais. É prazeroso viver final de semana após final de semana em festas e mais festas. Viver no pecado não é ruim, é agradável. É fácil, é prazeroso. Se não fosse prazeroso, nós não pecaríamos, pois nós estamos sempre procurando aquilo que é mais prazeroso para nós. Mas tem um problema. Qual? O versículo 6 nos responde. Pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos. Também isto é vaidade. O riso é passageiro. O espinho, quando pega fogo, ele não dura muito tempo. Ele não produz calor, ele logo some. Eu me lembro quando, na época que eu ainda brincava na rua, antes de descobrir o videogame, perto de casa tinham vários terrenos baldios, né? E muitas vezes, nas aventuras imaginárias, eu e a molecadinha da rua, a gente brincava de acampamento, com toda a proteção que a cidade nos dá, mas achava que estava no meio de uma mata e tal. E a gente fazia fogueiras. E a gente saía caçando nos terrenos vazios várias coisas para queimar ali. E vez ou outra a gente achava galhos daqueles espinheiros que o pessoal normalmente costuma fazer cerca viva. E quando a gente jogava aquilo ali para pegar fogo, estralava, tipo, diferente das outras coisas. Parecia muito aquela bombinha que você joga no chão assim, que ela dá aquele estralo, só que muitos, né? Porque são vários espinhos. Cada espinho ali estourava um atrás do outro, fazia muito barulho. Então, o espinho, os espinhos eles estralavam ali e logo eles sumiam. Ou seja, Salomão faz uma comparação com o riso dos tolos. A risada dos tolos, isso é, a sua prazerosa alegria, pode até fazer barulho, você até nota, ela se destaca diante de outras coisas que também estão queimando. Mas ela não dura, é que nem um estalo, é só barulho. Ainda que aconteçam vários estalos, logo acabam até não haver mais. É vaidade, como Salomão diz, é passageiro, logo passa. O prazer da vida de pecado, ela é passageira, não vale a pena. Tolice é achar que vale e continuar nela. E continuando, versículo 7, vai nos dizer assim. Certamente, outra comparação do sábio com o tolo, né? O que pode acontecer com o sábio. Versículo 7. Certamente a opressão faz do sábio um tolo, e o suborno corrompe o coração. Esse versículo é um alerta ao coração do sábio, assim como o versículo 9, que diz: não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. A ideia de opressão é a ideia de violência física, é ter alguém tentando contra a sua vida. Ou seja, até mesmo o sábio, se ele for oprimido e sofrer agressão ou for ameaçado, pode ser tentado a desconsiderar o temor a Deus. E ele pode também querer fazer justiça própria, justiça com as próprias mãos. E o versículo mostra que a ira é que se abriga no íntimo do tolo, não do sábio. E essas coisas são um alerta ao coração do sábio, assim como o suborno.
pois elas podem fazer com que o coração do sábio se desvie da certeza de que Deus é quem está no controle de todas as coisas. E é de que Deus vê todas as coisas e de que é de Deus que nós dependemos para todas as coisas, que a provisão vem somente do Senhor. À luz da eternidade, tolo é aquele que recebe suborno no tribunal para julgar injustamente uma causa, pois ele se esqueceu do temor do Senhor. E nós entramos agora na terceira porção do nosso texto, que são os versículos 8 e o 10. O versículo 8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Dando uma passada de olho nesse versículo, olhando apenas debaixo do sol, parece até meio óbvio, até faz sentido. É melhor terminar um trabalho de escola do que você ter que começar. É melhor você terminar uma empreitada do que você começar ela. Pois isso quer dizer que o caminho ele já foi percorrido. Eu mesmo, na hora que eu comecei a preparar o sermão, eu fiquei um pouco assustado, porque eu estava lendo o texto, eu não estava entendendo nada. E eu não sabia, eu estava ficando meio apavorado, porque eu não sabia como organizar as ideias aqui. Só que na hora que eu terminei, veio um alívio. Está pronto. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. E também, a segunda porção do nosso versículo, que fala sobre o paciente e o arrogante, né? A paciência e a arrogância. As pessoas, elas preferem lidar com uma pessoa paciente do que com uma pessoa arrogante. Porque uma pessoa paciente, ela é ensinável. Ao contrário do arrogante, que pensa que sabe todas as coisas. Só que mais riqueza está em quando nós consideramos o texto à luz da eternidade, sem essa leitura muito simplista. Quando nós consideramos esse texto, além do sol, olhando por esse lado, qual será o fim de todas as coisas? Nós, pela revelação da palavra, nós sabemos que será o grande dia da consumação e da glorificação. Será o dia da restauração de todas as coisas. Será o dia da ausência do pecado, o fim da história. O dia em que Jesus voltará e virá como um leão, onde todos se sujeitarão a ele. E o paciente? O que tem a nos ensinar à luz da eternidade? O paciente sabe esperar e se sujeita ao tempo de Deus. À luz da eternidade, é melhor saber viver na dependência de Deus. A arrogância, o altivo de espírito, como algumas versões trazem, é aquele que ele é orgulhoso, que tem um alto conceito de si mesmo, que diz, sabe com aquelas pessoas, né, que dizem, sabe com quem você está falando quando algum policial aborda ela na rua, em alguma fechada de trânsito, alguma coisa assim, como se ela estivesse acima da lei. Que loucura é a luz da eternidade? Alguém se achar alguma coisa além do pó que é. Salmo 103, versículos 14 e 15 diz, pois ele, Deus, conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, mas soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. A arrogância do ser humano é algo até cômico, pois a pessoa sequer sabe o que é e ela quer saber mais acerca de si mesmo do que o próprio Deus diz acerca de quem ela é. E o arrogante, ele não aceita a boa correção do sábio. Ele não tira proveito disso. É o tipo de pessoa que não aceita ser contrariada ou confrontada. É uma pessoa não ensinável. E por ser não ensinável, ela não amadurece. Galera, se em algum momento, algum irmão mais velho na fé, mais sábio, que teme ao Senhor, vem e diz que você está caminhando por um caminho perigoso, pode até ser que ele não esteja de todo certo, né? Mas pelo menos você deve considerar que alguma coisa está meio fora da curva, porque ele percebeu alguma coisa e por amor a você, ele veio te falar. Então,
ao ouvir uma repreensão, considere que aquilo possa ser verdade sobre si. Leve aquilo para o coração. Ore ao Senhor, fala: Senhor, será que de fato eu estou pecando, estou falhando nessa caminhada? Continuando no nosso texto, versículo 10. Nunca pergunte: por que os dias passados foram melhores que os de agora? Pois não é sábio fazer essa pergunta. Muitas pessoas, normalmente as mais velhas, as de mais idade, dizem: porque no meu tempo as coisas eram melhores. Esses dias eu estava lá no serviço e eu estava falando: nossa, cara, mas na minha época de escola era tudo diferente. Hoje parece que as escolas estão perdidas e tal. E de repente eu me peguei nesse pensamento. E eu nem sou tão velho assim, tenho 27. Mas nós certamente já ouvimos isso. O autor bíblico está mostrando que não é sábio nós pensarmos assim. Pois os tempos de hoje são tão ruins quanto os tempos de 40, 50, 200, 500 anos atrás. E isso por uma única causa: o pecado. O pecado ainda está entre nós, assim como está desde a queda no Éden. Desde a queda, nunca houveram tempos bons. As pessoas sofrem de maneiras diferentes, cada tempo é ruim da sua maneira. Haviam outros problemas, mas eles ainda estavam lá. Assim como hoje há outros problemas, que serão os problemas do ontem e do amanhã. Enquanto estivermos debaixo do sol, sempre haverá injustiças, suborno, morte, corrupção, doença, fome, exploração, ganância, idolatria, violência. O pecado ainda está entre nós, causando tudo isso. Acreditar que houveram tempos em que um dia poderá haver debaixo do sol tempos melhores, é demonstrar que se desconhece aquilo que realmente será bom, que é o que Cristo Jesus promete, que é o que vai acontecer quando Ele retornar. Uma pessoa verdadeiramente sábia e que teme ao Senhor, sabe que nunca houveram bons tempos desde a queda. Sabe que debaixo do sol nunca haverão dias melhores. O Jota Quest, eu não curto muito essa banda, mas eles têm uma música que é interessante. É legal a gente ouvir os poetas do nosso tempo, ver o que o mundo pensa, de analisar à luz da Escritura. Tem uma música dizendo assim, que chama Dias Melhores, se eu não me engano, mas o trecho, ele diz mesmo assim, ele diz mais ou menos assim: vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Rapaz, debaixo do sol você pode esperar sentado, porque não vai acontecer. Porque esses dias não virão. Essa esperança, ela só é verdadeira em Cristo, no retorno dele. E aí nós chegamos na quarta porção do nosso texto, versículos 11 e 12, onde aqui Salomão vai fazer uma relação entre a sabedoria e o uso das riquezas. Então, seguindo no texto, diz, versículo 11, boa é a sabedoria, havendo herança. Ela é proveitosa para os que veem o sol. A ideia de herança é a ideia de algum bem que você recebe em vida mesmo. É essa mesma ideia que a gente tem aí na cabeça. Alguma riqueza, alguma coisa que você recebe quando algum ente querido morre. E os que veem o sol, que ele fala no final do versículo, é a ideia das pessoas que ainda estão vivas, né? Então, boa é a sabedoria quando você recebe alguma herança. Por quê? Você vai saber como usar ela. E ela é proveitosa para os que veem o sol, para aqueles que estão aqui ainda. Então, para aqueles que estão vivos, ao receberem uma herança, um impulso financeiro, uma ajuda, a sabedoria será boa. Pois a sabedoria bíblica nos mostra que isso que recebemos de algum parente que nos deixou, assim como qualquer outro tipo de riqueza que nós conquistamos ou obtemos, desde que não seja na loteria, não deve ser gasta apesar de apenas consigo mesmo. A sabedoria irá mostrar que nós devemos administrar com diligência nossas posses, isso que recebemos, essa oportunidade que recebemos, para a glória de Deus. E é isso que vai gerar fruto eterno em nós. E não somente com vaidades próprias. A pessoa sábia sabe como administrar aquilo que recebe para a glória de Deus. Riqueza sem sabedoria é própria ruína, pois um tolo usará riqueza somente para si.
deixando de utilizá-las para a glória de Deus e desconsiderando que elas são dádivas de Deus, como nós vimos em alguns cultos. Continuando no versículo 12. A sabedoria protege, do mesmo modo que o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. A ideia é que o dinheiro nos livra de alguns problemas aqui debaixo do sol. Se você for um ímpio, alguém imoral, você até compra, por exemplo, liberdade da cadeia. Se você for um crente, ele até ajuda você a consertar o carro que quebra naquela hora inesperada. Ele te permite abençoar algum irmão também. Se você for pobre, ele resolveria o problema do gás que acaba quando você não pode comprar. E se você for pobre mesmo, não pode sobrar 200 na sua conta no mês, porque alguma coisa dá problema. Acaba gás, quebra carro, quebra moto, enfim. Da mesma maneira que o dinheiro nos livra de alguns problemas, a sabedoria também nos ajuda. Ela pode, por exemplo, nos ajudar a restaurar o casamento. E quando os dois estão associados, essa capacidade é duplicada. Então, além de restaurar o seu casamento, você vai poder pegar a sua esposa e viajar. Pelo menos. Mas o ponto de vista a partir da eternidade, a sabedoria ela tem vantagem sobre a riqueza, porque a sabedoria dá vida, diferente do dinheiro, conforme o texto diz. É a fonte de toda e a fonte de toda a sabedoria é Cristo Jesus. Ao ler a Escritura, é dessa sabedoria que nós estamos bebendo. Ela não é meramente algum conceito filosófico, alguma maneira de viver melhor. A sabedoria, ela é uma pessoa, é Jesus Cristo. Paulo diz assim em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vocês são dele, de Deus, e em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. A sabedoria nos ensina a viver aqui. Ela nos ensina a viver a abundante vida que Cristo dá e que Cristo promete aqui. Como ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida, ela é a vida eterna. E ela não começa só depois que nós morremos aqui. Ela começa já. E já podemos usufruir dos muitos benefícios que ela dá e que ela traz a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Cristo. Dessa nova vida, que é a sabedoria, e que é Cristo Jesus, e que é Ele que nos dá, nós podemos usufruir do verdadeiro contentamento, do verdadeiro consolo, do verdadeiro abrigo, e da certeza de que haverão dias melhores, mas que não estão aqui, que estão inseridos na eternidade com Ele. E agora nós chegamos na última porção do nosso texto, com os últimos 2 versículos. Essa porção ela vai nos mostrar a ideia de que ninguém pode contender contra aquilo que Deus determinou. Ninguém pode mudar o que Ele determinou e o que Ele quer fazer. O versículo 13 diz: observe as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que Ele fez torto? Talvez nós fiquemos meio pessimistas ao olhar esse texto, porque nós somos levados a pensar que não importa o que fazemos, o que tentemos fazer, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Sabe a lei de Murphy? Seja agradável ou não, porque assim Deus determinou. E eu não queria te desanimar, mas essa é a ideia. Dos sofrimentos que Deus tem determinados para a nossa vida, todos eles, sem exceção, irão acontecer. Nós podemos ficar tristes e isso pode machucar sim o nosso coração ao perceber essa realidade. Se nós pensarmos somente sob a perspectiva debaixo do sol. E pode ser até que nós se revoltemos contra essa verdade. E é por isso que nós temos que levar em consideração o ponto de vista à luz da eternidade. E entender que Deus está preocupado em produzir frutos em nós. Isso não é agradável. Isso não é agradável. Mas é bom. Deus está transformando as nossas vidas. Ele está nos limpando, mudando o nosso coração, destruindo o velho homem e edificando um novo, com gostos diferentes, com motivações diferentes e fazendo um novo ser. Ele está pegando o nada e fazendo algo novo. Ele está empregando o mesmo poder da palavra dele usado na criação para criar todas as coisas,
para nos fazer novas criaturas. Deus está criando em nós um novo coração. E Ele não nos poupará de nenhum sofrimento que seja necessário. Novamente, Deus não está preocupado com o nosso bem-estar passageiro aqui. Ele está preocupado em fazer a vontade dEle em nós. A única opção que nós temos é a de nos sujeitar ao senhorio dEle e reconhecer que nada está no controle das nossas mãos, mas nas dEle. E sabe o que isso produzirá em nós? Contentamento. Veja o que diz o versículo 14. No dia da prosperidade, seja feliz. Mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. O comentarista Moody diz assim: considerando que as nossas vidas estão seguras pelo punho de ferro de Deus, tanto o dia da prosperidade como o dia da adversidade foram por Ele determinados. Portanto, que o homem aproveite ao máximo o que a vida pode te proporcionar. Seja o dia bom, seja o dia mau, pois a vida nos proporciona esses dois tipos de momentos. Reconheça que todos eles vêm da mão de Deus. Aproveite cada dia da sua maneira. Aproveite a sua porção diária, reconhecendo que ela vem das mãos de Deus. Não fique ansioso pelo futuro, pois aquilo que vem das mãos de Deus. E Deus sabe como cuidar de nós. Descanse na constatação que nós temos em Romanos 8, versículos 28 e 29, onde diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós já estamos cansados de saber que todas as coisas cooperam para o bem. Não tem a ver com o nosso bem-estar, com dar tudo certo que a gente vai fazer na vida. Mas tem a ver com a garantia de que a obra que Ele começou em nós, de transformação do nosso coração, Ele vai terminar. Ele vai completar a obra. Ele não vai nos abandonar no meio do caminho, como uma obra inacabada, igual a obra do governo. E versículo 29 continua: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus, o Criador de todo o universo, olhou para nós que somos pó e nos enxertou em sua família. E a obra dele é te conformar à imagem de Jesus. E esse processo é doloroso. Esse não é um processo natural. É algo sobrenatural que vem do alto, onde o próprio Deus opera a vida verdadeira em nós. Então aproveite cada dia da sua vida à luz da eternidade, sabendo que tanto o dia mau como o bom vem das mãos dele. E que ele cuida de você e está preocupado com o fruto eterno que Ele quer produzir no seu coração. Amém? E para concluir, não sei se vai ter louvor no final, se quiser já subir. Tentei sintetizar ao máximo aqui essa caminhada que a gente fez. Da seguinte maneira: não importa as escolhas que fazemos, nós nunca poderemos nos livrar completamente do sofrimento aqui debaixo do sol. Nem sempre aquilo que achamos que é bom para nós será agradável, pois o que é verdadeiramente bom, Cristo é quem sabe. E os sofrimentos servem ao seu propósito em nossa vida, que é nos lembrar que nosso lar não é aqui e que nós não estamos no controle de todas as coisas. O sofrimento nos humilha. Nós não devemos desejar estarmos de pé na presença de Deus, mas ajoelhados, humilhados diante dele, reconhecendo o senhorio dele sobre a nossa vida. E entendendo isso, nós aprendemos a descansar em Deus, vivendo um dia de cada vez,
aproveitando cada dia que Ele nos dá, seja o dia bom ou o dia mau, entendendo que tudo é um processo dele em nos conformar à imagem de Cristo. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que foi aqui estudada, Pai, e onde nós podemos refletir sobre ela. Eu sei que o poder da sua palavra não está na minha capacidade de explicar. O poder da sua palavra está contido no Senhor, Pai. E nós sabemos que onde ela tiver que produzir fruto, ela produzirá porque é vontade do Senhor. Isso é algo que nós não podemos evitar. E nós sabemos que esse processo de produzir fruto em nossas vidas, ele é muitas vezes doloroso, porque a nossa natureza, ela é caída, ela rejeita o Senhor. Ela não quer o Senhor trabalhando no nosso coração. Eu lhe peço, Senhor, que em todos nós aqui, o Senhor venha nos auxiliar nessa caminhada de sujeição ao Senhor, Pai, na estrada até o fim da nossa vida, onde a gente vai encontrar o Senhor. Que a nossa vida sempre possa ser vivida, apontada para o Senhor, e que a gente possa estar contente e satisfeito em cada dia que o Senhor nos dá. Isso é uma luta para nós, Pai, nos ajude. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos, agradecemos e glorificamos o teu nome, Pai.